Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela maravilha desse dia. Hoje, dia 19 de maio de 2026, nós meditaremos no livro de Ezequiel, capítulo 27, e mergulharemos lá no versículo também 27. E nele encontramos: as tuas riquezas, as tuas feiras e tuas mercadorias, os teus marinheiros, os teus pilotos, teus calafetadores, os ocupantes de tua mercadoria e todos os homens de guerra que estão em ti, e em toda a tua companhia que está no meio de ti, cairão no meio dos mares, no dia da tua ruína. Tiro, Tiro, Tiro. Nós estamos aqui sobre a cidade de Tiro, debruçando, e temos um juízo. Quando o Senhor vai até o profeta, e o profeta diz assim, que a palavra do Senhor veio novamente a mim, porque nós estamos com essas sequências de contato. E aí, o profeta é instruído pelo Senhor a oferecer uma lamentação sobre Tiro, porque Tiro também passará pela ruína, passará pelo juízo de Deus. E aí, esse juízo, ele não é um juízo qualquer. Porque quando a gente chega lá no final do versículo 36 desse capítulo, ele diz assim, ó, os mercadores dentre as pessoas assobearão para ti, tu serás um terror e nunca mais existirás. Então, a gente vê que o castigo deles é um castigo praticamente perpétuo. Mas aí você diz assim, mas a Bíblia ela é muito hiperbólica, ela é muito exagerada. Várias vezes ela diz que destruirá e a gente vê remanescentes, vê todo o tempo continuando. Tem um pouco disso na linguagem da Bíblia. Mas quando você olha claramente, você vai ver que esse sentido é um sentido real, da não existência. Por quê? Porque a gente vai trabalhar aqui o aspecto da grandeza de Tiro. E Tiro era vamos dizer assim, tão perfeita aos olhos das demais ilhas, dos demais povos ali ao redor, que ela própria diz, eu sou de perfeita beleza. Então, no verso 3, ele diz essa expressão. Porque Tiro, quando a gente vai do versículo 4 em diante, do versículo 4 até basicamente o versículo 26 praticamente, ela vai trazer uma relação, vamos dizer assim, de aliados, uma relação de nações e de cidades que lidavam com Tiro. E Tiro, por quê? Porque Tiro representava praticamente centro comercial naquela região. Ela concentrava a mercadoria, então ela fazia uma arquitetura política, uma arquitetura econômica, e acabava sendo a cidade mais forte da região. Era muito respeitada. E daí ela trazia para si, vamos dizer assim, o resultado por onde o dinheiro passava, onde a economia prosperava. Então, ela era uma cidade, segundo o que está relatado na Bíblia, do próprio coração dos seus governantes, que ela era de perfeita beleza. E quando ele fala, por exemplo, de pessoas que negociavam com aquilo que eles tinham de melhor. Ele fala das ciprestes de Senir, ele fala cedros de Líbano, ele fala cavalos de Bazã, ele fala remo dos Açuritas, bancos trazido pelas ilhas de Quinti. Ele usa também aqui fino linho com trabalho bordado do Egito. Ele usa aqui vela azul e púrpura das ilhas de Elisá. Usa também a relação com Sidom e Avad. E alguma dessas relações não era apenas de uma vez, não. Ele tinha outros produtos que eles acabavam se comercializando. Ele tinha aqui também os anciãos de Gebal, que calafetaram os coisas. Ele tinha gente da Pérsia, de Lud, de Put. Eles tinham... eles tinham muitos, mas muito aliados. Continuou com Tarsis, que ele diz assim que trazia prata, ferro, estanho e chumbo. Fala aqui sobre Javal, Tubal e Meseque, que também traziam vasos de bronze. Falava sobre a casa de Torgama, que trabalhava com cavalos, cavaleiros e mulas. Os homens de Dedã, que trabalhavam com chifres de marfim e ébano. Tinha a própria Síria, que trazia para eles esmeraldas, púrpuras, trabalho bordado, linho fino, coral e água. Tinha Judá, a própria terra, a terra do Senhor. Eles negociavam com eles com minite, panag, mel, azeite e bálsamo. Tem Arábia, tem Dedã de novo, tem mercadores de Sabá, Arã, Cane e Éden. Era uma cidade que realmente poderia se orgulhar. Para a gente ter uma noção, hoje seria como se fosse uma China, seria como se fosse os Estados Unidos, já que a economia mundial gira em torno desse país. Então, essa
era Tiro. E é justamente toda essa riqueza, toda essa economia, toda a sua força diante das outras, sua importância, que fez com que ela se sentisse orgulhosa. E aí, esse orgulho dela leva ela também, assim como outras cidades, assim como outras pessoas na Bíblia, a uma queda, porque o Senhor não se sente, vamos dizer assim, prazeroso diante desses orgulhosos. Ele gosta de pessoas humildes, de corações humildes e de atitudes vindas com humildade. E aquilo que antecede o nosso versículo-chave, o guia do nosso devocional, é o 6, porque logo no 26, ele diz assim: os teus remadores te trouxeram para grandes águas, o vento leste quebrou no meio dos mares. A riqueza de Tiro, ela traz isso. Por que ele fala dos grandes mares? Porque a figura criada aqui do verso 4, e no meio de todas as cidades que eu fui relatando para você, ela faz com que haja a construção de um grande navio, e Tiro é aquela que ganha os mares, e com isso ela exerce domínio sobre todas as nações. E é justamente nos mares em que ela vai encontrar o seu opressor, o vento que vem do leste, fazendo uma referência aos babilônios. E a partir desse momento, desse encontro agora, que muda a história de Tiro, fazendo com que a sua potência econômica, a sua arrogância militar, nada disso agora tenha qualquer valor, ele vai fazer o quê? Ele vai ser agora, ele vai ser vai ser uma cidade de lamentação. Pessoas lamentaram por Tiro. E aí, elas, no seu espanto, elas vão encontrar ali o que está no versículo 32, diz assim: e seu pranto levantarão uma lamentação por ti, lamentarão sobre ti, dizendo: que cidade é como Tiro, com a que foi destruída no meio do mar. Pergunto logo assim, você era tão grandiosa que faz com que eles perguntem isso: que cidade será como Tiro? Mas o que vai resumir de tudo isso é uma cidade fracassada, uma cidade caída em esquecimento e uma cidade que sofre, então, as consequências do juízo do nosso Senhor. Que a graça de Deus esteja sobre todos nós e que a gente possa ter a oportunidade de ser cuidado pelo amor de Deus.